Olá, eu sou Priscila Petista e aqui vai mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e um like se gostar do vídeo, tá bom? Bora lá? Gente, tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. Eu estava assistindo um podcast do senhor Nove Dedos no Flow, né? Eu acho que muita gente deve ter visto. E eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês. Inclusive, vai meio que fazer sentido o vídeo anterior do psicopata, que eu coloquei aí. Se puderem dar uma olhadinha, vai complementar. Então, vamos lá. Eu observei que ele chega no programa e chega fazendo piada, descontraindo, normal, de todas as pessoas, né? Todo mundo faz isso, às vezes, pra descontrair mesmo. Até porque sabe, tem que meio que identificar se aquela pessoa gosta dele ou não, né? Então, ele foi fazendo essa brincadeira. E aí, o apresentador do podcast falou assim que ele não era nem bolsonarista e nem petista. A seguinte frase que o Lula disse a ele foi: então eu vou sair daqui com o seu voto. E ele simplesmente deu risada. O que isso significou? Interpretando a fundo, eu vou sair daqui com o seu voto. Significa que o quê? Eu vou denegrir a imagem do meu adversário e colocar toda a culpa nele, porque eu preciso que você acredite em mim. Certo? Pra começar. Aí, beleza. Eu vou falar também algumas que eu anotei, porém eu não assisti o podcast inteiro porque eu não tive garganta pra assistir o podcast inteiro. Enfim. A todo momento, ele acaba acusando o Bolsonaro de ser mentiroso, de espalhar fake news, que a todo momento ele faz fake news, que ele só vive de fake news, que ele vive de mentiras, que a candidatura dele é toda rodeada de mentiras. Acusou ele de não ter plano de governo, que não tinha plano de governo em 2018 e não tem plano de governo agora. Pois bem, se o Bolsonaro não tem plano de governo agora, por que o Lula não apresentou o plano de governo dele? Porque até hoje ninguém sabe o plano de governo do Lula, ninguém sabe seus ministros, é tudo sigiloso. Mas ele acusou o Bolsonaro de não ter um plano de governo. Ah, certo. Aí o Lula, mesmo com aquela multidão de pessoas apoiando o Bolsonaro no 7 de setembro, em diversas passeatas, motociatas, que não foram filmados com câmera fechada e sim câmera aberta, o Lula acusou o Bolsonaro de fazer o quê? De ter 5 eleitores, 5 cabeças lá nas motociatas, nas passeatas, nas coisas que ele faz lá, nos comícios, que ele filma 5 cabeças com câmeras fechadas e mostra pra todo mundo como se tivesse uma multidão de pessoas. Certo. E disso a gente sabe muito bem que quem fez foi o PT. Porque muitas vezes a gente viu a real multidão que eles filmavam com as câmeras fechadas para mostrar que tinha um monte de gente e no final não tinha muita gente. Tanto é que diversas vezes, até com show de famosos aí, ele tentou juntar pessoas e não conseguiu. Aí ele acusou o Bolsonaro de fazer isso. Ou seja, eu fiz, mas eu vou acusar o outro. Porque a culpa dele não é minha. Ele que tá fazendo. Aí, beleza. O Lula diz que defende todas as religiões
e que as religiões que estão a favor do Bolsonaro são de evangélicos e de pastores que obrigam seus fiéis a votarem no Bolsonaro. Sério mesmo isso? É sério? Enfim. Aí a todo momento ele volta e fala que o Bolsonaro é uma fábrica de mentiras, que o Bolsonaro é uma fábrica de fake news, que ele acorda 1h da manhã. Não é a primeira vez que eu vejo ele falando isso, não é o primeiro podcast, não é a primeira vez que eu vejo ele falando esse tipo de coisa. Que ele acorda 1h da manhã pra desmentir ou pra modificar as falas dele, que ele é um mentiroso, que ele isso e que ele aquilo e tal. E que o povo é enganado o tempo todo. E aí ele me vai e fala assim, frases do Lula, tá, gente? Eu, com 76 anos, nunca vi uma coisa dessas. Jura mesmo? Se eu, com 32, já vi as mentiras que o Lula conta, as corrupções que ele faz, as barbaridades, fora mortes que não tem sentido, não tem assassino, não tem culpado, todo mundo em volta morre pra não ter arquivos, tema de arquivos. Eu com 32 anos já vi tudo isso e ele com 76 não viu. Caramba. Então ele deve viver lá em Marte. Aí sim. Aí tem uma coisa bem legal. Ele vira e fala assim: o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Nossa Senhora! Ele realmente disse que o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Ou seja, eu preciso tirar essa culpa de mim e preciso colocá-la no outro. Se você for analisar as coisas que o Lula fala, muitas coisas têm mais a ver com ele do que com o Bolsonaro. Então aqui a gente já pode analisar alguma coisa, certo? E o tempo todo ele fala que o Bolsonaro não dá pra ter um debate com ele, que ele já teve debate com o Fernando Henrique, com o Collor, e que o Bolsonaro não dá pra ter um debate. Porque o Bolsonaro não apresenta o plano de governo, não fala sobre as coisas que tem que falar, sobre as coisas que vai fazer no país e blá blá blá. Ah, entendi. E ele fala? Ou quando ele vai com o tempo dele, ele só serve pra atacar. Até as propagandas eleitorais dele estão atacando o tempo todo. O tempo todo. Então, vamos lá. Aí, ele disse também da denúncia da senadora Damares. Ele falou assim que aquelas coisas que ela falou é uma barbaridade. Ela fez uma denúncia. Uma denúncia que as autoridades deveriam ir atrás pra apurar e ver como que tá funcionando, se é verdade, se é mentira, se não é, certo? E não uma pessoa vir e falar assim que é uma barbaridade. Ou seja, não se pode denunciar? Estranho, né? Aí, beleza. Aí ele falou assim também que a Damares vai enfrentar uma pedreira no exercício do mandato dela. Querendo dizer que se ele for presidente, ela vai se lascar, né? Que vai ser difícil. Do mesmo jeito que foi pro Bolsonaro esses 4 anos, vai ser pro pessoal que se elegeu do PL. É isso que ele tava querendo dizer. Ou seja, ele tá querendo dizer que quem manda é ele. Beleza. E ele disse assim que ele disse que o povo elegeu pessoas que o Brasil não merece.
Sério mesmo? Lula do céu. E o Brasil merece você? Porque, pelo amor de Deus, né? O Brasil elegeu pessoas... As pessoas elegeram pessoas que o Brasil não merece. E você, que foi condenado, roubou mais de não sei quantos trilhões, devolveu um pouco aí, né? Não foi bem você, mas devolveram um pouco aí. E agora você tá falando que o povo elegeu pessoas que o Brasil não merece? O Brasil não merece é você, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Aí o moço o apresentador do podcast perguntou da gravata, que ele foi no debate com o Bolsonaro, né? Que a gravata dele era verde, amarelo, preto, alguma coisa assim. Aí ele pegou e explicou, não, essa gravata foi que o Brasil ganhou os Jogos Olímpicos de não sei o que lá, nem lembro o nome. E pensou e fez assim: a gravata significa minha pátria amada. Ou seja, calma aí, deixa eu pensar o que o pessoal quer ouvir, porque eu tenho que falar o que eles querem ouvir, porque se eu falar o que eles querem ouvir, o voto deles é o meu. Agora vocês analisem comigo. Uma pessoa dessa não tem traços psicopáticos? Você acha que uma pessoa dessa, que é fria, calculista, vai fazer o quê no poder? Pra que ela quer ir no poder? Pra ajudar o país? Ou pra roubar mais um pouquinho? É isso que as pessoas não conseguem enxergar. E é isso que eu não consigo entender das pessoas. O que você queria pra você? Você queria pra você que uma pessoa que foi presa, condenada, que roubou, foi provado que roubou, governe um país onde você paga os impostos? É bem difícil, né? Fora que, se você for analisar todas as falas dele, é sempre atacando o outro, a culpa é sempre do outro e, tipo, nunca é dele. Ele foi absolvido, coisa que não foi, né? Todo mundo sabe. Todo mundo não, né? Um pouco do pessoal sabe. O outro pessoal acha que é verdade. Mas aí ele fala que ele foi absolvido e que ele é a pessoa mais honesta do mundo. Só que não. Pô, pessoal, vamos acordar, né? Os podcasts estão aí, as entrevistas estão aí, os debates estão aí. Tá tudo aí, por enquanto, né? Por enquanto. E aí, vocês vão ficar nessa mesmo de ficar de cabresto, achando que o atual presidente é o pior do mundo, é o genocida, é o ditador, é o psicopata? Já perceberam? Que eu jogo naquele, eu jogo no outro aquela culpa que eu não quero pra mim. É simples. Eu aponto no outro aquilo que eu não gosto em mim. É simples também. E aí? O que vocês acham? Que ele tem ou não tem traços psicopáticos?